Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, aqui é Binho Ramos falando e esse é mais um Paraná Flow Podcast para você aí, não se esquecendo de pedir para você se inscrever no canal, curtir aí os nossos vídeos, comentar, principalmente comentar aí para dar engajamento aí no nosso canal e compartilhar com quem você quiser, com seus amigos, família e etc. Bom, hoje nós temos aqui um convidado que é, além de professor, também eu posso considerar como amigo, né? Rafael Lippmann, um dos caras aí, eu acredito que mais requisitados, mais falados aí no que tange ao processo civil, né? De fato é uma referência, mas eu não vou falar muito aqui porque eu posso me equivocar, né? Eu gostaria de deixar para ele mesmo se apresentar aí, fica à vontade e pode dizer para o pessoal quem é o Rafael Lippmann. Obrigado, Ebson. Primeiro, é um grande prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite. O Ebson, já conheço de algum tempo, né, Ebson? Eu que agradeço, na realidade, pelo convite. Né? Tivemos um contato já há alguns anos, agora recuperamos aí o contato e é uma grande alegria. Descobri há pouco tempo também que o Ebson está à frente aí do podcast e desejo todo o sucesso do mundo ao Ebson. Obrigado. Eu sou o Rafael, né? Minha formação acadêmica é toda na área do processo civil. Sou mestre e doutor em processo civil pela PUC de São Paulo e advogado, né? No meu dia a dia atuo com o contencioso frontalmente, mas claro, na parte consultiva também. E além da advocacia, que é a atividade primária, tenho essa grande paixão, posso sinceramente dizer, pelo magistério, né? Que comecei meio sem querer, até a gente pode até falar sobre isso, se achar que é interessante. Não, fica à vontade. E já há mais de década, né? Chega uma hora que a gente para de contar, né? Passou de 10 anos, porque isso gera mais desconforto com a idade do que prazer, efetivamente. Mas já há muito tempo eu estou no magistério, né? Leciono em cursos de graduação e de pós-graduação em Direito, sempre na disciplina de processo civil, né? Esse é muito sucintamente, aí é o meu perfil profissional. E piloto também, né? Piloto também, a gente conversava, né? Falava aqui com o Roger também sobre aviação. Eu sou um grande entusiasta, sempre fui um apaixonado por aviação desde menininho, né? Agora vai sair, inclusive, o Top Gun 2, né? E Top foi Gun esse, eu 2. lembro, eu tinha lá, 7, 8 anos. Tá todo mundo esperando. Assisti o Top Gun, né? Muito jovenzinho, e fiquei alucinado com aquilo, né? Falei, nossa, é isso que eu quero da minha vida. E eu tenho um tio, o irmão dele era das Agulhas Negras, né? E, nossa, era o meu ídolo, era o Maverick do Brasil aqui, né? E sempre me estimulava e tal. E era o que eu tinha para minha vida. Assim, eu entre 7 e 10 anos, eu vou ser piloto e vou ser piloto da aeronáutica, né? Vou ser o Maverick aqui do Brasil. Vou para os Agulhas Negras e tal. E com uns 12 anos, Ebson, eu fui descobrir que eu tinha miopia. Na época, muito menos. Hoje eu tenho miopia, astigmatismo. Hoje o meu óculos pesa uns 15 graus aqui. Eu uso 0,25 para descanso só. Né? É praticamente zero. Eu não vou nem lembrar quanto que eu tenho, mas é 7, 8 de miopia, mais o astigmatismo. Eu, sem o óculos, assim, eu vejo vultos aqui. Eu nem saberia que era você aqui na minha frente. Mas quando eu descobri isso, e o irmão do meu tio falou, olha, para você ir para a aeronáutica e ser efetivamente piloto, você não pode ter problema de vista. Na época nem se cogitava, nem cirurgia, nem sei se pode. E lembro até hoje, foi o dia traumático, foi o pior dia da minha vida. Acabou com os seus sonhos. Acabou e tal. Só que eu persisti com a paixão, né? Então, sempre Flight Simulator em casa e tal. E agora, depois, muito mais recentemente, eu tinha recém terminado o meu mestrado né, aquele desgaste, né? É um período necessariamente de muito estresse, porque você se dedica para a pesquisa. E claro, né, aqui no Brasil a gente tem... Na área jurídica, especificamente, é difícil você se dedicar exclusivamente à academia. Né? Eu vou só fazer o mestrado e parar tudo. Você vai morrer de fome, né? Então você acaba tendo que... É uma atividade a mais... Você se reinventa, né? No meio de tudo.
E quando eu acabei o mestrado, super estressado, eu tava, puta, agora eu vou fazer uma coisa que eu quero, que eu gosto mesmo para relaxar. E fui fazer o curso, aqui no Aeroclube, aqui do Paraná, do qual sou sócio aí até hoje. E então me tornei piloto privado, né? Realizei esse sonho e sempre que posso tô dando Mas umas você exerce a profissão também, né, de piloto? Não, eu não sou piloto comercial, porque na aviação, já não tem nada a ver com o assunto, mas você tem, vamos dizer lá, são 3 níveis de carteira, como se fosse a carteira do Detran, né, para dirigir carros. O primeiro nível você é o piloto privado, depois piloto comercial e por último piloto de linha aérea. Para você poder trabalhar com a aviação, você tem que ter a habilitação no mínimo de piloto comercial. Por exemplo, eu viro você, vira aí ganha na Mega Sena e tal, fala, eu quero você como meu piloto, meu chofer aeronáutico. Eu teria que ter a carteira de piloto comercial. Nunca foi minha intenção trabalhar comercialmente como piloto, né? Eu tenho essa paixão pela aviação. É mais um hobby do que... Isso, então eu fiz o curso e me habilitei como piloto privado, que eu sou até hoje. Então o piloto privado, ele, como o nome da habilitação diz, ele pode voar para ele mesmo. Então se você quiser dar uma volta, vamos até a Ilha do Mel, vamos almoçar em Floripa e tal, vai ser um prazer, inclusive, vamos lá. Infelizmente, ainda não tenho meu próprio avião, né? Então eu sou sócio do Aeroclube. Você, entre aspas, uma locação. Né? Você fala, eu preciso reservar tal avião, da hora tal, a hora tal, do tal dia. E aí você faz o teu voo, mas eu posso voar apenas voos privados, ou seja, eu não posso cobrar, não posso ser um piloto, como eu falei, entre aspas, um chofer, um piloto executivo, porque eu não tenho essa habilitação e nem tive a pretensão de fazê-la. Assim, eu gosto de voar, para mim, é um hobby, assim, é uma paixão na minha vida. É mais um hobby, uma paixão, um divertimento ali do que uma profissão mesmo. Né? Exatamente. Que não pode deixar de lado também de poder acontecer também, né? Claro, claro, no mínimo é uma carta na manga, né? E você sabe, assim, eu sou tão entusiasmado com a aviação, eu gosto tanto disso, e claro que aqui também passaria o dia inteiro falando, né? Mas eu tive essa frustração lá jovenzinho, mas nunca larguei, né? E foi depois do mestrado, tudo coincidiu, depois do mestrado, né, eu terminei, eu super estressado, e eu tenho um grande amigo meu de infância que foi morar fora do Brasil. E ele virou piloto e é piloto profissional. Ele é piloto, executivo e tal. E ele voltou a morar no Brasil bem nesse período. E quando nos reencontramos, ele, daí, você já está pilotando e tal. Eu falei, cara, eu abandonei isso e tal, né? A gente, quando molequinho, nós dois falávamos, vamos ser piloto e tal. Não, você é o cara que gosta disso e tal, e me emprestou. Aliás, me emprestou não, já deve estar dando um uso campeão, porque eu tô com os livros dele já. Até hoje. Você estuda em casa, que eu sei que você gosta e vai fazer, e foi quase que um coach, assim, sabe? Uso campeão de literatura. E aí ele me emprestou os livros teóricos, e eu, né, quando você estuda uma coisa que você gosta, ela não é pesada, né? Ela é prazerosa, você lê tudo. Aí fui fazer, né, a autoescola, né, depois que você passa na prova teórica da ANAC, você faz as horas de voo. E logo depois que eu fiz o meu voo de cheque, que é igual a prova do Detran, vai um fiscal da ANAC e o cara pede lá, faz tal manobra, faz aquela e tal, ele simula uma pane para você demonstrar que você saberia o procedimento correto. E eu estava tão entusiasmado que eu cogitei, sabia? Largar tudo na área do direito, eu falei, cara, isso aqui eu amo fazer e tal... Só que aí, né, você respira, né, você não pode tomar decisões... Bota os pés no chão. Nem muito nervoso e nem muito eufórico, né? As decisões têm que ser tomadas, espera-se para que sejam as melhores possíveis num momento de neutralidade emocional. E eu estava tão empolgado, um dia eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, eu vou ser piloto. Eu vou começar dando aula no Aeroclube, depois eu vou... Aí, conversando, eu falei, bom, eu já não estou mais tão jovenzinho, né? Não estou longe dos meus 18 anos. Eu falei, até eu chegar num nível em que a remuneração seria, vamos dizer assim, suficiente ao que eu hoje ganho, demoraria ainda um bom tempo. Ou seja, eu jogaria, entre aspas, fora tudo que eu conquistei ali e começaria do zero uma nova, que eventualmente poderia chegar até mais longe, mas levaria mais tempo.
Então, pensando mais com a razão do que com o coração, deixei de lado. Mas é uma carta na manga, né? Se no direito... Vai seguindo, vai praticando, né? Ou, eventualmente, o dia, né? Que não eu ganhar na Mega Sena, aí eu deixo o direito um pouco de lado e tal, e vou me dedicar mais à aviação. E outra, né? Eu acho que, como eu falei aqui no início, né? Um cara... Não porque eu tô na frente dele, né? Ou na sua frente, que eu falo isso, mas... Todo mundo que eu comento a seu respeito, né, que eu falo que eu fiquei um tempo com a faculdade trancada, que eu falava que eu tive aula com você, todo mundo te conhece de alguma forma, porque leu um livro, porque ouviu mencionar a teu respeito, você é uma referência assim, no que tange ao tema processo civil, né? E eu tendo aula contigo, eu também percebo isso. A gente não tem nem como reclamar na prova, quando a prova é difícil, porque o cara... você dá tudo que é preciso dar, né, na aula. Então, eu acho que com o seu currículo seria como se fosse de fato jogar fora toda a história que você construiu no ramo do direito, né? E já trocando de saco para mala, né, como diz aí o ditado popular, entramos agora em um período novo, né, na sociedade, aonde de fato nós precisamos fazer muitas escolhas, né? Desde 2019, com o início da pandemia e tudo mais, muita gente ficou, inclusive, dentro do aspecto de indecisão, sem saber para onde ir, porque não tinha tal carta na manga, né? E, óbvio, você tem a carta na manga, que é o ser piloto, né? E ser advogado, doutor, mestre em direito. Com a visão do direito, dentro desse aspecto aí, dentro do tema pandemia, agora, óbvio, estamos no final da pandemia, assim, ao seu ver, o que mudou dentro da questão processual, assim, o que melhorou e o que ficou ruim para quem é processualista, para quem mexe com o processo, para quem trabalha dentro dessa área? Muito legal, Edson, muito legal a tua pergunta. Deixa eu só fazer um parênteses primeiro. Você falou do livro e já consigno aqui publicamente. Claro, fica à vontade. Eu tô te devendo um, porque eu traria um para te presentear como agradecimento aí pelo convite, mas eu tô sem nenhum exemplar. Eu lancei o livro que foi a versão comercial da minha tese de doutorado, né? Então ele foi publicado bem no finalzinho do ano passado, 2021, mas ainda na pandemia. A gente já pega e já coloca um ali na tela. Legal. Já faz o merchan. Já faz o merchan, né? Mas o lançamento mesmo foi agora em 2022, porque agora conseguimos, né, fazer o evento, o lançamento e tal. E a editora forneceu alguns exemplares e, graças a Deus, que bom, né? Os exemplares foram todos vendidos. Então, assim, nem minha mãe ainda, minha mãezinha não tem um exemplar, mas fica aqui o vale um livro para você. Eu vou cobrar, hein? Assim que eu receber a próxima leva aí da editora, vai ser um prazer trazer o teu... Autografado. Sem dúvida, o teu exemplar. Mas, e você falou dessa carta, a aviação na pandemia não foi exatamente uma carta na manga, que sofreu muito, né? Sofreu também, né? O setor aeroviário, né? Muitas demissões, porque, né, não tinha mais voo, né? Então, mas agora as coisas estão... Estagnou 100% durante a pandemia. 100% a aviação, né? Mas também, se der tempo a gente fala também, eu sou músico também, viu? Essa eu poderia no mínimo ficar na rua 15 ali, né? Com o chapeuzinho ali, pra não passar fome. Ou o contrário, né? O pessoal pagaria pra eu parar de tocar. Toca violão? É violão que você toca? Essa também é outra história longa, né? Eu estudei muitos anos piano, cara. Eu estudei dos 7 aos 12, 13 anos, jovenzinho, né? Piano. E quando você chega ali na adolescência, né, o cara quer piano e tal, eu quero tocar guitarra, tal, rock. E então eu passei a migrar. Hoje eu toco alguns instrumentos, porque assim, a parte de teoria musical, a teoria musical é uma só, né? Você só adapta de instrumento para instrumento. Sim. Então, como eu estudei muito tempo piano, eu aí fui pro violão, baixo, instrumentos de cordas em geral. Multi-instrumental. Aí a gente... outra paixão que eu tenho. Você vê que o cara gosta de tudo, menos do direito. Não, o direito também é uma delas, né? Mas a gente precisa, né? Até para... É a minha terapia. A aviação, a música, são as coisas que me deixam relaxado e que me dão muita, muita satisfação. Mas, enfim, na tua pergunta, né?
A pandemia, Edson, ela, claro, ela mudou o mundo como um todo, né? A forma como as coisas acontecem em geral. E o processo foi extremamente atingido pela pandemia também, né? A gente já vinha, e isso não é de ontem nem de anteontem, né? Nós, na Justiça Federal desde 2007 e na estadual, eu não lembro exatamente de quando que foi o ato, acho que era 2011, 2012, por aí. De toda forma, há pelo menos 10 anos, a gente já vinha num processo de eletronização dos processos. Né? Eu sou do tempo que eu, estagiário, a gente brincava, o estagiário é o office boy de luxo. Sim. Né? A função do estagiário era ir até o fórum e a gente ia com aquelas malinhas de Era rodoviária. office boy de terno, né? Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Hoje soa estranho, né? Aquelas malas ou aqueles carrinhos de feira, a gente ia pro fórum e voltava com o carrinho cheio pela rua de processos para trazer para o advogado e tal. Né? E isso, obviamente, deixava o processo bastante lento. Mais ainda do que ele já é, porque aí você tinha que, o juiz intimou a parte para juntar um documento. Tinha que a parte ser intimada aí, pegar o processo no fórum, ler, tal, voltar. Acontecia, né, como a gente fala nas aulas, brincava, né, na Finlândia, só na Noruega, um processo... No Brasil, não. Um processo desaparecer. Sumiu, não sei cadê. Porque era de papel. Então, assim... Né, arquivamento do processo... Tem uma história muito boa, verídica, viu? Não foi comigo, mas eu era estagiário na época. Uma execução, né? O cara executando um cheque. E o devedor foi até o fórum. E era isso. Imagine que aqui é o balcão lá da 50ª Vara Civil. Você é o servidor... 500 pessoas atendendo? 500 atendendo, 500 aqui querendo ser... meu Deus, fila para entrar na audiência, um berrando, um chorando. O fórum é aquela coisa bonita ali, né? E eu pedia lá para o servidor, quero ver o processo número 1234 de 95. Primeiro até achar demorava, porque era um monte de balcão para achar o processo. E o cara pegou o processo e colocou assim, bem na frente do rosto, falando, será que ele tem problema de vista e tal, né? Quando foram ver, o sujeito estava comendo o cheque, porque o cheque, para executar o cheque era juntado no processo. Ele engoliu o cheque. Porque é o princípio da nula executio sine titulo. Falou, você não tem mais o título, não pode me executar. Acabou. Mas enfim, isso eram os tempos de processo físico. Então já há mais facilmente, tranquilamente há mais de 10 anos, o processo como um todo, na Justiça Estadual, né, aqui do Paraná, e na Justiça Federal da nossa região, que é a 4ª região, ele já vem passando por essa estruturação, essa eletronização. Já há muitos anos, um processo novo, ainda existem os antigos que ainda não foram digitalizados, mas um processo novo. Você vai me processar hoje, você não precisa sair daqui. Você abre o teu notebook, né, entra no site do Tribunal de Justiça, anexa a sua petição e os documentos e manda eletronicamente. Você pode estar aqui, pode estar lá em Tóquio, pode estar... O processo já está feito. Está lá, e então isso é uma facilidade, que já veio pré-pandemia, né? Mas a pandemia, ela compulsoriamente transformou alguns atos que ainda eram físicos. Os grandes exemplos, né? Uma audiência de instrução. Mesmo num processo eletrônico, a audiência de instrução é aquela em que as provas, em geral, são produzidas. Então, o juiz vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas. Se houve uma perícia, o juiz pode pedir para o perito comparecer para solicitar esclarecimentos e assim por diante. Isso sempre foi presencial, mesmo no processo eletrônico, né? E na pandemia não tinha como. Né? A sustentação oral nos tribunais, a gente falava aqui até antes de começar. Né? Esse é um ato importantíssimo do processo, é o que a gente vê, o pessoal em geral, né? Acho que o público majoritário do teu podcast também acho que é da área do direito, mas mesmo para quem não seja, é aquilo que a gente vê na TV Justiça, né? A parte que normalmente se destaca. É o advogado, né? Com a sua beca. Numa tribuna e os desembargadores, os ministros lhe ouvindo ali, e o advogado fazendo aquela... O juiz togado, né? Eu falei advogado togado. Isso, o juiz com a toga, o advogado com a beca, a capa do Batman, né? A roupa bonita que ele tem que usar. Bonita é subjetivo, né? Mas enfim, tem que usar. E aí fazendo as razões oralmente, né? Com a pandemia acabou, porque você não pode ir presencialmente para lugar nenhum. Então esses atos que, na minha leitura, até como advogado, não como jurista, como acadêmico, com a minha experiência prática na advocacia, são atos capitais
né? Na audiência de instrução, você põe tudo a perder ou tudo a ganhar. Às vezes você está sustentando uma alegação de fato, não está muito bem provada, um depoimento testemunhal põe tudo nos eixos. Ou o contrário também não é incomum, né? Tá tudo redondinho no processo e você fala para o cliente, olha, tem certeza? Vamos ouvir a testemunha? Vamos, essa testemunha é ótima e tal. Se ouve a testemunha, põe tudo abaixo. Põe tudo né? a perder. Mas esses atos, eles passaram a ser também todos virtuais. Né? Então, isso, vamos dizer, enfim, né, com essa fundamentação toda, o que eu vejo de bom? A pandemia ela nos forçou a pensar soluções que otimizem ainda mais o processo, que infelizmente continua sendo lento, né? Apesar das melhoras e tal, são aqui muitos fatores também, a gente teria que dedicar um encontro só para trabalhar sobre esses multifatores que fazem o processo ser tão lento. Claro que algumas coisas levam tempo, precisam detalhes, de maturação, mas ainda há muitos tantos outros fatores que a gente poderia eliminar para deixar o processo mais coeso, mais enxuto. Mas isso não vem ao caso nesse minuto. Então, a pandemia, o lado bom dela, o processo, obrigatoriamente a gente repensou coisas, criou soluções, muitas vezes correlacionadas com a tecnologia, para que as coisas continuassem a fluir e acabaram fluindo de uma forma até melhor do que antes. Mas a gente, por outro lado, ponto negativo, né, perde a oralidade tão cara, né, para o grande processualista que o venda, né, o princípio da oralidade, que é aquele no qual as coisas se resolvem no bate-pronto, né, no tete a tete. E isso a gente perdeu, né, porque, veja, a pandemia já está, ou pelo menos disse que está, né, arrefecendo, ela está diminuindo, esperamos que esteja realmente, mas boa parte dos processos manteve os tribunais, pelo menos o TJ Paraná, mantém as sessões todas eletrônicas ainda, todas virtuais, e as audiências ainda estão acontecendo. Hoje à tarde eu tenho uma audiência, que vai ser por videoconferência também, e você perde, né, aquele fator que em muitos casos ele é essencial do olho no olho. Por exemplo, o juiz ouvindo uma testemunha. O juiz faz uma pergunta, a testemunha, né, começa a se remexer na cadeira. São fatores que às vezes não estão na palavra falada, mas o contexto faz o juiz formar melhor o seu convencimento. O presencial mexe um pouco mais com a emoção também. Muito mais da pessoa se sentir desconfortável, às vezes... você conseguir extrair realmente o que aconteceu, sendo ela atrás de uma tela de computador, ela consegue se manter. E isso também, eu não estou falando ainda até de sacanagens que pode acontecer só lá na Noruega, nunca no Brasil, né? Não. Por exemplo, o advogado não pode jamais instruir uma resposta para uma testemunha. Nunca. Isso é proibido. Isso além de antiético, isso gera uma nulidade e tal, né? Só que, imagine que eu estou prestando um depoimento, isso aqui fosse uma audiência, né? O meu advogado lá, o norueguês, claro, no Brasil isso não acontece, o cara está atrás da câmera, atrás da webcam. E sei lá, com um teleprompter ali. Sim, né? E isso ninguém pode provar. O juiz pergunta alguma coisa para mim e o meu advogado me direciona lá, olha... Até pelo WhatsApp, né? Olha, você vai responder isso. Então, assim, esses são os pontos... digamos, negativos aí de um não acontecimento. Mas eu vejo, e pensando estritamente, né, na boa-fé processual, que é o objetivo, inclusive, esquecendo esses casos, essas anomalias, ainda assim, esses atos, a audiência de instrução e a sustentação oral, eu penso que a gente perde mais do que ganha em tê-los na forma remota do que na presencial. A pandemia, de certa forma, ela obrigou dentro desse período todo o sistema a trabalhar em prol da informatização do processo rápido, né, da noite para o dia. Com isso, eu acho que, de fato, o processo perdeu um pouco dessa questão de contato, perdeu quase 100%, né, acho que posso dizer assim. E, ao mesmo tempo, perdeu um pouco da efetividade da justiça, você não acha que pode ter perdido? Olha, essa é uma pergunta filosófica, né? É difícil a gente responder assim da efetividade. O que é uma justiça efetiva? Né?
Se a gente pegar 10 pessoas aqui, eu acho que a gente vai ter 10 respostas diferentes, se difícil 2 pessoas, porque uma justiça efetiva, se a gente considerar que efetividade é rapidez, eventualmente a gente ganhou, porque os processos com essa informatização toda, eles tramitam, ainda é lento, mas é menos lento do que já foi. Né? Agora, se a gente pensar em efetividade como decisão com muita qualidade, a melhor decisão possível para aquele conflito, pode ser que sim. Né? Por exemplo, uma colheita de provas numa audiência de instrução que não é tão densa, não é tão madura, não é tão aprofundada, muitas vezes levará o juiz a julgar, não porque ele está de má fé, claro que não, nem porque ele não quer julgar bem, mas porque ele vai julgar com base no que ele tem. Então, aquelas provas mal produzidas possivelmente levarão a uma má solução para o conflito. Sim. Então, se a gente pensar por essa perspectiva, claro que essa eletronização ou informatização de todos os atos processuais pode levar a problemas de qualidade, né, num processo. Mas é muito, muito difícil da gente conseguir aferir isso concretamente. No que tange essa questão aí de, por exemplo, a pessoa está aqui, estamos aqui no processo, tal, online, respondendo o processo online, etc., né, ouvindo as testemunhas, etc., o advogado está orientando aqui a testemunha, obviamente só aparece o rosto da testemunha, não aparece do ombro para baixo, né, do advogado, e o cara está ali orientando a testemunha pelo WhatsApp, ou tem um assessor orientando a testemunha pelo WhatsApp. Esse induzimento, né, a testemunha ali, induzindo a testemunha a responder daquela forma, num ato presencial não teria oportunidade para isso. E se tivesse, automaticamente o processo já teria um problema processual ali, né? Até no caso de perder o processo, o advogado que fizesse isso perderia o processo. Na questão, quando se trata do processo onde a pessoa está respondendo de forma ali através do vídeo, isso exclui totalmente essa possibilidade, né? Porque não tem como isso ser monitorado, né? É muito mais difícil, né? No presencial, o próprio juiz, né, é o diretor, ele é o presidente da sessão de audiências, né? Ele controla, né, não só pratica os atos processuais em si, como preside o ato. Então, se um advogado começa a berrar, ele põe o advogado no lugar, e se há algo irregular acontecendo, o juiz automaticamente, imediatamente, coloca as coisas no eixo. O próprio advogado da parte contrária, né? E há N situações, né, do dia a dia. Às vezes a testemunha está insegura e ela fica tentando olhar para o advogado para saber se está indo bem. Nem é o advogado não quer isso, né? Mas a testemunha responde para o juiz, olha, né, doutor? E o próprio juiz, o advogado da parte contrária, adverte de que, olha, você tem que prestar o testemunho olhando para o juízo e tal, né? É muito mais controlável, né, esse tipo de situação. Online isso é impossível. O que tem acontecido, e talvez possa ser uma solução salomônica, ou meio termo mais positivo, Ebson, são as chamadas audiências híbridas, que ela não é nem presencial e nem virtual. O que acontece? As partes e advogados fazem online e só as testemunhas vão ao fórum prestar o depoimento. Claro, porque a gente ainda está, né, nesse período, e agora com o frio retornando, né, a gente está nessa semana geladíssima aqui em Curitiba, novos casos de Covid, assim, isso é um problema ainda presente na sociedade, infelizmente, mas você reduz o número de pessoas fisicamente no mesmo lugar, só as testemunhas estão lá, e ao mesmo tempo você consegue manter esse controle, né? Então, inclusive, até aí fisicamente você tem uma garantia de que a testemunha está longe do advogado. Né? Pode eventualmente ser uma boa solução, e isso não é uma regra absoluta, né? Não há nenhuma normativa que obrigue a fazer dessa forma, mas eu tenho observado que muitos juízes têm marcado que eles têm chamado de semipresencial. Né? Então a audiência é feita com o advogado e a parte por videoconferência,
E as testemunhas, que são incomunicáveis, estas vão até o fórum e prestam o depoimento. Isso acaba sendo penso, uma boa solução para a gente estancar essa possibilidade de uma condução irregular de uma testemunha pelo advogado, por um assessor, e ao mesmo tempo mantém aí o benefício da tecnologia. Uhum. Eu estava pensando a respeito disso aqui, inclusive eu acho que seria uma grande possibilidade agora da justiça também implantar, pensando a respeito dentro do tema e dentro da conversa que a gente tem aqui, implantar uma maneira de, dentro do período onde a pessoa está respondendo ali o processo, né, ou na data que a pessoa vai responder o processo, a justiça ter a liberdade de fiscalizar o aparelho, né, vamos supor. Eu não sei se seria possível, se isso iria contra algum tipo de norma constitucional, né, mas dentro desse período, né, onde a justiça possa ter acesso e saber se a pessoa está ali no momento respondendo o processo. Por exemplo, se é o juiz, eu sou aqui uma das testemunhas, né? Estou respondendo para você saber, ter esse monitoramento, né? Se eu estou respondendo ou não. Você diz quando o ato é feito integralmente Exatamente. de forma virtual? Eu não sei se seria a melhor solução, Ebson, pelo seguinte. Primeiro, porque você esbarra no sigilo, né? É telefônico e tal, precisaria haver... O juiz não pode simplesmente assim, porque eu fui no numerólogo, eu li nos búzios e eu acho que existe a possibilidade de você fraudar um ato processual. Para que haja a quebra de qualquer sigilo constitucionalmente protegido, você precisa ter uma ameaça concreta, ou seja, precisa haver indícios sérios de que realmente vai acontecer aquilo, que já é muito difícil de provar, né? E ainda que a gente conseguisse, o que eu vislumbro também seria o enxugar gelo, seria paliativo, porque há outras formas de comunicação que não estritamente o WhatsApp. É verdade. Ou o cara pega um chip, compra um chip, não sei quanto, 10, 15 reais. Se tornaria muito amplo, assim. Eu acho que seria muito pontual pensando nos casos que isso acontecesse. Mas repito, né, isso eu acredito muito seriamente que não é comum de acontecer, né? São casos sintomáticos, patológicos de haver um advogado que queira proceder dessa forma, induzir. Até porque a testemunha também é uma modalidade probatória, existem várias outras, não quer dizer que com uma prova testemunhal favorável a demanda será para você favorável também. Penso eu, nessa perspectiva, de que essa forma semipresencial ainda é das soluções apresentáveis a melhor para esse tipo de ato processual. Eu não tinha ouvido falar ainda dessa híbrida, né, que você falou, né? Isso, semipresencial. Ou semipresencial, ainda não havia ouvido falar desse termo. E com essa informatização toda, com a tecnologia surgindo, né, você acha que existe uma possibilidade de, com o decorrer do tempo, acabar com essa questão de cultura processual? Porque temos aí também a arbitragem, né, que é uma outra forma de resolver situações, lides, problemas, né, e controvérsias, mas com a intenção do Estado seguir em frente com o objetivo de acabar com essa cultura processual. Nós ouvimos falar durante muito tempo dessa cultura processual, alguns anos atrás ouvimos falar da cultura processual, que no Brasil tem-se o costume de processar-se por tudo, né? Hoje, eu acredito que hoje estamos encaminhando para o fim disso, né? As pessoas estão chegando a um consenso de que você pode conciliar, de que você pode mediar a situação. Existem pessoas que até não querem receber, preferem o pedido de perdão, retratação na mídia social. Você acha que existe a possibilidade de chegar ao fim, literalmente, se extinguir o meio processual, assim? A extinção total do processo, eu tenho bastante convicção, não só acho que não veremos. Ela acontecerá no momento em que se extinguir a humanidade. Ficou dramática essa, tá, né? Porque é da nossa natureza, né? Ancestral, né? O litígio
E não da natureza humana, estritamente, dos seres vivos, né? O litígio faz parte da existência no planeta Terra, né? Seja por poder, seja para ser o dominante de um determinado grupo de animais, o litígio faz parte, né? Claro que a gente mudou as formas de se resolver esse litígio, né? A gente nas aulas também se fala, olha, se vivêssemos na época das cavernas, né? Peguei teu celular, você me encher de porrada, tá resolvido. A porrada, a autotutela hoje, ela é uma forma de solução do litígio, só que ela é uma forma reprovada, ela é reprimida, ninguém não é admitida no Estado contemporâneo, né? Ainda bem. Então a gente procura outras formas, né? Por que eu digo isso, Edson? Porque vejam que algumas demandas, por exemplo, demandas envolvendo, não obrigatório, a fazenda pública mesmo, o Estado, ele pode até se valer de arbitragem, hoje não há dúvida disso, mas algumas demandas, por sua particularidade, elas não têm como ser solucionadas senão através do próprio Poder Judiciário, né? Próprias demandas envolvendo o Estado, demandas envolvendo o Estado estrangeiro. Então, e quando você fala da arbitragem, e aqui eu entro em outro tema polêmico, né, se tivermos processualistas assistindo aí, vai gerar debate. Embora hoje prevaleça o entendimento de que a arbitragem é jurisdição, então assim, o árbitro ele é tal qual o juiz togado. Ele não é menos e nem mais, ele é o juiz, mas daquela causa que legalmente estabelecido pelas partes, foi autorizado que as partes delegassem, ou elas, como se atuassem em nome da jurisdição, seria a jurisdição delegando para o árbitro Ebson a solução daquele específico conflito. Então, quando o árbitro julga, isso é contencioso. Não é uma forma, a arbitragem é uma boa forma alternativa, né? Que também é outra expressão já ultrapassada. Hoje se fala em métodos adequados de solução. Não é o judiciário tinha que ser a última alternativa, né? Eu tenho que tentar as outras primeiro. Mas, enfim, a arbitragem ainda é uma forma heterocompositiva. O que isso quer dizer? É um terceiro resolvendo o conflito do autor e do réu, ou das partes, do contratante e do contratado, né? Todas as demais, aí sim, são formas em que os próprios conflitantes chegam em conjunto na solução e muito louváveis, né? O que a gente viu da década de 90, especialmente para cá, após a Constituição de 88, Ebson, foi a porta de entrada do judiciário aumentou muito, né? Juizados especiais, a lei que é de 95, antes eram pequenas causas, os juizados especiais permitem que você vá a juízo sem pagar nada, num processo muito mais informalizado, né? Não tem todos aqueles ritos e requisitos, fumus boniures, as palavras mágicas do processo, né? Você pode ir no juizado sem advogado, inclusive, numa demanda até 20 salários, né? E você pode ir preencher o formulário e falar, estava saindo aqui do estúdio, o Ebson bateu no meu carro e eu quero ser indenizado. O Ebson falou que não vai indenizar. Preenche o formulário e está lá, acabou a tua demanda, né? Então a porta de entrada aumentou muito. Só que isso também contribuiu para esse afogamento maior do judiciário, né? Esse estrangulamento, porque a porta de entrada aumentou, mas a porta de saída está do mesmo tamanho. Então a gente congestionou mais o judiciário, né? Estimulou, por um lado, a cultura do litígio. A gente vê, né, hoje no Google, né, fácil de ver demandas. Me olhou torto, sofri um dano moral, né? Sentenças em que o juiz faz quase que um desabafo, né? Fala, puxa, eu quando virei juiz eu achei que eu ia ajudar, contribuir com a sociedade, estou resolvendo o problema aqui do vestido que veio sem uma costura, será que isso precisava vir para o judiciário mesmo ou não? Então essas formas de alternativas à negociação, à conciliação, a própria arbitragem, né, é uma forma contenciosa, mas é uma forma de desafogar o judiciário e é uma solução, no mais das vezes, mais rápida, porque na arbitragem você mesmo pode estabelecer qual é o prazo de duração. O juiz, o árbitro, o juiz, ele tem um prazo para te dar a resposta, o que o judiciário não tem, né? Então eu vejo sim, e esperançoso que sou, uma redução da litigiosidade. Agora, a gente chegar a zero, isso eu acho que é impossível. A arbitragem como você falou aí, as portas do judiciário estão abertas para todos, independente de classe social, né? Então, por isso ela é
ela é acessível, né? A conciliação é acessível, a mediação é acessível, mas a arbitragem é para poucos, né? A arbitragem não é para todos, né? Porque tem toda essa demanda de paga e tal. E aí quem procura arbitragem nesses aspectos são as maiores empresas, né? As empresas grandes, multinacionais, né? O Estado, né? Em algumas questões, etc. Eu acho que até por conta dessa questão ser muito humana, né? É mais difícil. Até na arbitragem existem situações que mesmo sendo de consenso de ambas as partes, existe a lide, né? Vai existir a discussão, o desentendimento, mesmo os dois estando de acordo com aquele árbitro, com determinado árbitro, o cara vai decidir e não vai agradar os dois. Com certeza, né? E lembrando também, né, a arbitragem não é para todo e qualquer conflito, apenas conflitos patrimoniais. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se eu estou brigando pela guarda de um filho, isso é absolutamente proibido que seja pela arbitragem. Mais um motivo, né, que reforça a minha descredulidade de que a gente venha acabar 100% com um litígio clássico, digamos, com o Poder Judiciário. Até porque nem todo conflito pode ser submetido a arbitragem, né? Mas a arbitragem, ela é tal qual o processo judicial. Né? A única coisa que os conflitantes concordaram é em escolher que quem vai resolver o meu problema não é o juiz estatal. É o Ebson, é o ciclano, é o fulano. Tá? A concordância entre as partes acaba ali. Não quer dizer, e eu já tive várias experiências na minha vida profissional, em que dentro de uma arbitragem as partes não possam chegar numa solução amigável. Né? Isso depende muito também, e aí pode ser outra vantagem da arbitragem, do tato do árbitro, né? Porque o juiz togado, né? Você se forma em direito, estuda lá 3 anos no mínimo de prática profissional e passa num concurso público e vira magistrado. O juiz ele é talhado, né? Ele é treinado para ele resolver o conflito, com as mãos dele, as mãos poderosas lá do juiz brilhando e tal, né? Então ele vai ouvir, vai fazer o melhor dele para ouvir os argumentos de uma parte, ouvir os argumentos da outra, examinar as provas, se convencer a respeito dos fatos, aplicar o direito que ele estudou décadas para se tornar juiz e trazer a solução dele, juiz. Aonde eu quero chegar? O juiz ele não é formado para a composição. Né? Ele, a pessoa do juiz. Então, não à toa, e já demos vários passos positivos nesse sentido. Né? O próprio CPC, hoje em dia, o 334, que primeiro obriga no código antigo que eu digo, né? O nosso código de processo civil é de 2015, entrou em vigor em 2016, mas o código até então vigente era de 73, a audiência de conciliação ela era opcional. Né? Então, aquela história, se o cara já chegou no judiciário, o que você pensa antes? Pô, cara, se fosse para conciliar, já tinha conciliado, né? Então, assim, pô, você me odeia, eu te odeio, vamos pro pau, né? Então, não se dava bola para a audiência. E mesmo quando era marcada essa audiência, era na presença do juiz, e o juiz, que é talhado, e que bom que é assim, para ele resolver o conflito, chegava na audiência, tem acordo? Nem esperar, não havendo possibilidade de acordo, encerra o ato. Até porque o que o CPC prevê hoje? A audiência é um ato obrigatório, já no início do processo. Tá? Claro que há exceções em que não acontece, mas como a regra geral, o Ebson propôs a petição inicial contra o Rafael, vai para a audiência. E esta audiência de conciliação, ela não é conduzida pelo juiz. O juiz pode até participar do ato, mas ela é conduzida por um conciliador. Hoje existem os CEJUSCs, né, que são os centros do Poder Judiciário, mas com pessoas formadas não para resolverem elas o conflito, para aproximar, e sabemos, né, isso hoje em neurologia, etc. e tal, tem N fatores que estimulam a conciliação. Né? A roupa que você está vestindo, a forma como você se porta, coisas que o judiciário tradicional não se preocupa e o conciliador está preocupado com isso. Né? A cor da parede, o pessoal fala, verde é uma cor que acalma e tal, tudo isso é levado em consideração para estimular essa composição entre os conflitantes. Então, a gente falava, né, da arbitragem também, pode acontecer quando o árbitro ele tem essa vocação. Já tive N casos de conflitos grandes e que o árbitro, com muito tato, né,
olha, vamos tentar, até também por essa possibilidade de eu desformatar o procedimento arbitral, não é tão rígido, vamos tentar uma audiência de conciliação? Vamos, não deu. Mas eu vou marcar mais uma. Vamos marcar mais uma sessão de conciliação. Mais uma. Agora vamos esfriar um pouco. Então o árbitro ele consegue afrouxar ou apertar a rédea para chegar na solução. E você falava dos custos, Edson, da arbitragem. Se eu disser que isso não é uma realidade, eu estou mentindo. Né? A arbitragem é para poucos, apenas conflitos enormes e tal. Tá? Os grandes tribunais arbitrais costumam ter taxas mais elevadas. Né? Então, assim, você quer uma solução rápida, você pague por isso. Né? Então, não é para todo e qualquer conflito. Mas hoje em dia, muito associado com isso que você vem falando, talvez dessa mudança de cultura, porque a chave está aí. Não adianta a gente ficar criando lei e tal, é a mudança de cultura do cidadão como um todo, né? De enxergar que às vezes aqueles ditados, né? Um mau acordo é melhor do que uma boa sentença. Né? O que está por trás disso? Fala, a sentença primeiro vai demorar pra caramba, a boa sentença, por melhor, alguém vai ser desagradado, quando não as duas partes. Né? Num acordo eu sei que eu não ganhei tudo, mas eu sei que eu ganhei alguma coisa, eu cedi um pouco, ganhei outro pouco. A outra parte também ganhou alguma coisa, mas também cedeu outro pouco. E pôs fim àquela lide, né? E caminha para frente, né? Às vezes o conflito, e isso também não é incomum, infelizmente, né? Voltando ao tema da demora. Tem processos em que a parte não é incomum um cliente chegar para mim e falar, Rafael, quero desistir. Eu quero, não tem como. Se você desistir agora, você inclusive vai pagar a sucumbência para a parte contrária. Nossa, mas isso aqui está durando há 5, 10, 15 anos. E assim, o conflito em si já não é meu problema. Eu quero pôr a cabeça no travesseiro e saber que esse problema acabou. E ele não acaba. Então o processo que foi criado para ser a solução do conflito, ele se torna um novo conflito para a parte, né? Pela demora, enfim. Mas a arbitragem, só para concluir, hoje existem centros, câmaras arbitrais menores com custos mais acessíveis, digamos. Tá? Essa realidade de que a arbitragem é só para conflitos milionários não é mais uma verdade. Tá? Existem vários centros que envolvem mediação, conciliação e arbitragem com custos mais... Tanto que hoje não é incomum essas brigas de condomínio terem lá cláusula arbitral, conflitos envolvendo contratos de consumidor, de consumo, irem para câmaras arbitrais. Algumas situações até com valores menores do que as taxas que você pagaria no judiciário. Claro que isso vai depender do conflito, das taxas cobradas por aquela câmara específica, mas falando, eventualmente alguém está aí envolvido num conflito, né, e está cogitando ir para uma arbitragem, e às vezes o cara já de antemão fala, não vou para arbitragem porque é caro. Não faça isso. Primeiro dá uma olhada, consulta nas câmaras arbitrais, porque tem câmaras com valores acessíveis aí. Sim. Hoje existe essa como é que eu posso dizer, a forma de escolha, né, de câmaras arbitrais. No que tange a tudo isso daí, quando a gente fala de questões processo civil e todas as outras áreas do direito, né, direito civil, penal, familiar e por aí vai, a gente pensa sobre todo um ordenamento jurídico, né, Constituição Federal, que é a faculdade, né, se eu posso dizer assim, a universidade que engloba todas essas áreas do direito. E, de certa forma, é também quem coordena, quem dirige, quem comanda a sociedade, né, como um todo. Só que nós não podemos esquecer, como você mesmo brinca, né, o legislador é quem, de certa forma, vai ditar isso, né, quem vai colocar, quem vai tirar, quem vai acrescentar, quem vai mudar todas essas regras aí dentro da Constituição e do CPC, né? O CPC é o último, agora é o mais novo, né? 2015, né? E ainda já mudou algumas coisas dentro do CPC e está para algumas coisas serem mudadas. Então, a maior parte das pessoas que falam sobre direito, que usam o direito no dia a dia, elas não fazem essa ligação, né? Do legislador, que é o político, com o detentor do direito, com aquele que exerce o direito, com o que vai exercer o direito e com o advogado, né? Mas tudo isso tem uma ligação, porque o advogado é o cara que estuda a norma que é estabelecida pelo legislador. E o cidadão é o cara que vai utilizar o direito que é estudado pelo advogado,
que é estabelecido pelo legislador. É muito importante isso. E eu acho que a sociedade ela precisa ter acesso a essa visão do que é o processo, né? Do que é a Constituição, do que é a ordem, do que é a lei. Já para finalizar aqui a nossa conversa, o que dentro da sua visão, que você acha que pode melhorar para que a sociedade como um todo, ou pelo menos a maior parte dela, tenha um acesso melhor a essa questão do processo, né? Ou da justiça, ou do poder judiciário? Olha, você está fazendo perguntas dificílimas hoje aqui, Epson. Não imaginei que seria difícil, mas né, pelo teu comentário, claro, é tudo absolutamente interligado, né? Desde Montesquieu, l'esprit de la loi, né? a tripartição de poderes, o judiciário não faz nada sozinho, né? O judiciário ele está aplicando, ele vai resolver o conflito não com base no humor do juiz. Ele resolve, o grande parâmetro, artigo 5º da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por força de lei. Força de lei. Ou seja, a nossa bússola social é a lei. Do judiciário também. Né? Então, assim, o juiz não pode decidir, nossa, aqui eu, juiz, acho que é uma injustiça danada com esse cara, eu vou dar 10 milhões para ele e tal. Não, você vai decidir sendo justo ou injusto, mas a lei se aplica a esse caso desta forma e leva a esta conclusão? Sim ou não? Né? Se sim, é essa a solução não possível, a única, a mais adequada para esse caso concreto. Né? E a lei é feita pelo legislador, que é o representante democrático do povo num sistema de democracia representativa. Começa tudo com ele, praticamente, né? Tudo, praticamente não. Começa tudo com o legislador. Né? A gente, isso, desde o nosso iluminismo, né? Claro, hoje... E aqui também, né, a gente está se encaminhando para o encerramento, mas o assunto é fascinante, né, porque ele transborda o direito, ele vai para a sociologia, para a filosofia. A gente teve, né, o rompimento com os déspotas. Ele falou, pô, a gente não quer o poder integral na mão de uma pessoa, subjetivo. Vamos objetivar isso. Então vamos transportar para a lei, que é um objeto inanimado, e eu sei que a lei não tem interesses. A lei em si. Só que quem interpreta e quem aplica a lei tem. Né? Então a gente. Na época era a saída, hoje falar que saída infantil, que ingenuidade, mas era a saída possível, né? Para a gente fugir de um Estado totalitário e criar uma nova sistemática. E que pode sim funcionar bem e que eu vejo no longo prazo estamos, não sei se sou muito poliana aqui, mas estamos numa linha ascendente. Né? As coisas têm melhorado. Se a gente pega do século XVI, XVII para cá, o ordenamento tem melhorado, ainda com muitas falhas, ainda com muito a melhorar, mas estamos numa linha ascendente, acredito nisso. Então está tudo interligado, né? Porque aí o advogado vai fazer o quê? O advogado ele vai formular um pedido para o juiz, né, em nome do cidadão, que é aquele cara que está no conflito, mas o pedido também a partir sabendo o que o juiz pode interpretar da lei. Então o advogado vai tentar ele, antes do juiz interpretar a lei, e dizer que a interpretação melhor da lei é a que favorece o seu cliente. Esse é o papel do advogado no contencioso. Né? E a tua pergunta era o que pode acontecer para que as pessoas, o cidadão em geral, tenha mais... acesso acesso a entender como o processo funciona, né? Essa deve ser a pergunta, eu acho, né? Entendi. A entender, porque de certa forma o cidadão não entende. Não, né? não, E quando eu falo isso, eu falo pensando exatamente no legislativo. Porque nós temos uma problemática muito grande no Brasil, onde nós elegemos pessoas que muitas das vezes não sabem onde está entrando, não tem ideia de como funciona o legislativo, né? A grande maioria deles, e quando eu falo isso, eu não quero ser preconceituoso com aqueles que não tiveram acesso à leitura ou às escolas. Né? Perfeito. Mas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, ao meu ver, eu acho que o cara que ele vai se candidatar, ele tem que ter, no mínimo, um entendimento do que de como funciona o poder legislativo. E não só isso, ele tem que ter estudado alguma coisa na vida dele para ele saber o que argumentar, para ele não ser manipulado, que eu acho que é o que acontece muito, principalmente com questão das leis, né? Aqueles políticos que entram e que não sabem onde estão entrando, acabam entrando como massa de manobra, né? Se eu posso dizer assim, de outros que já são
antigos que já sabem, já são macaco velho, já sabem como funciona e fazem aquele cara assinar uma lei que ele nem sabe o que ele está fazendo, ele está assinando, né? Que aquela lei vai implicar, vai atingir o CPC, que vai atingir como o processo vai funcionar dali para frente, que vai beneficiar, inclusive, alguém que está lá em cima, né? E as pessoas não sabem disso, né? Não sabem que a pessoa que ele vai votar, o cara que ele vai votar, ele precisa ter esse conhecimento, porque se ele não tiver, das duas a uma, ou ele vai ser um cara que vai usar o meio para se beneficiar, né? Ou ele vai ser um cara que vai ser usado por né? benefício de outro. Pelo benefício de outro, né? E a minha pergunta é exatamente essa: como fazer a sociedade, né, procurar, se ao teu ver, se em algum momento de estudo, de ensino, você já pensou, né, em alguma forma que viesse facilitar a sociedade a entender de forma melhor o processo, ter uma linguagem um pouco mais social? Eu vejo dois grandes vieses aqui, Edson, nessa tua pergunta. Um em cada sujeito, né? Sociedade e processo, colocando os dois como sujeitos. Primeiro, o processo ainda absolutamente... O CPC 2015 deu bons passos adiante, né, para combater esse excesso de formalismo, mas ainda é muito formal. E também, pelo meu estudo, em alguma medida o formalismo precisa acontecer. Talvez não tão ferrenho quanto é hoje, mas o processo não pode ser absolutamente desformalizado, né? Você diz, então como é que eu vou falar? Eu vou lá, subo em cima da mesa, dou 3 pulinhos. Mínima padronização, e a forma é isso, é uma padronização, ela precisa acontecer. Talvez não tão distante, porque ainda né? Falei, quando a gente fala, você conta para o seu cliente, então aqui o juiz indeferiu a liminar, vamos interpor um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, arguindo fumos boniures e periculum in mora. Porra, tá, e o meu direito vem aonde? O cara pensa, pô, levei um fumo, acho que na verdade. O que é isso, né? No seu recurso extraordinário arguiremos a repercussão geral da questão constitucional para que ele passe pelo exame da admissibilidade. Tá, isso quer dizer que eu vou ganhar, vou perder. Então ainda a linguagem, né, e Habermas, né, direito é comunicação, é linguagem, a linguagem do processo por um lado, uma linguagem ainda muito distante da linguagem popular, digamos, né? E há como melhorar isso. Eu vou dar um exemplo aqui de um grande magistrado, o doutor Tiago Galiano. Ele profere as sentenças dele, na técnica processual, e ele coloca sempre nas sentenças dele um anexo. E ele põe lá, sentença na linguagem popular. Porque o próprio cliente, quando você manda, ganhamos, e você manda a sentença para ele, manda por e-mail, né, hoje o PDF, daqui 5 minutos o cara te liga, cara, não entendi nada, né? Porque às vezes o processo é muito rebuscado, então eventualmente, mantendo um mínimo de formalismo necessário, leia-se uma padronização de sequência de atos, mas tirando a próprio uso de latim, que hoje ainda bem o uso está em desuso, ainda bem, né? Eu sou da época que metade da petição era em latim, o cara tinha que mostrar, né, a erudição e tal. O que não leva a lugar nenhum, né? Você tem que ser o mais objetivo possível para falar claramente qual é o teu problema e o que você quer que o juiz faça a respeito disso. Né? Então, uma desformalização do processo de um lado contribuiria muito, né? O próprio acesso, voltando, né, como o assunto é circular, do cliente ao processo já é melhor do que já foi, né? Porque hoje o advogado era a ponte, e o advogado às vezes, né, lá na Finlândia também, manipulava a informação, né? Porque ele é um filtro, por querer ou sem querer. Hoje o cliente acessa da casa dele, das férias, de onde ele estiver, ele acessa com o número dos autos, ele acompanha ato após ato. Sendo ele a parte do processo, ele tem uma chave, inclusive, para acessar todos os atos processuais. Então ele consegue ver. Agora, o conseguir ver não quer dizer conseguir entender, porque ele vai ver e muitas vezes ele vê e não entende nada daquilo. Então, vamos dizer, uma desformalização do processo maior ainda do que temos hoje contribuiria para o cidadão em geral ter uma noção plena do que está acontecendo e do lado de cá, né, da relação do cidadão, informação e educação, né?
talvez, isso eu falo sempre, só que, claro, o curso de Direito, ele é um curso que eu acredito que toda pessoa devia fazer. Todos. Por isso, às vezes a pessoa não faz ideia de onde ela está situada, de por que um juiz julga aquilo, por que o deputado faz isso. O cara acha que o curso de Direito eu vou ter que ser advogado ou juiz, ou promotor, né? Não, o curso de Direito, ele alavanca a sua cidadania. Você se coloca melhor como cidadão da sociedade, sabedor dos seus direitos e dos seus deveres, claro, mas tendo mais ciência do porquê, não é assim, isso aqui acontece porque é uma sacanagem. Né? É assim mesmo, sempre foi. Tá, mas ainda que seja uma sacanagem, sempre foi. Será que eu posso fazer algo para mudar? Né? Ou, não é que é uma sacanagem, isso acontece porque tem esse entrave aqui e o juiz tem que interpretar ali. Então essa informação, eu sei, até de tempos em tempos há um movimento, né, de colocar, por exemplo, direito constitucional nas escolas em segundo grau. Nas escolas. Porque a pessoa também precisa receber o acesso à educação e à informação de uma maneira mais direta para poder compreender o que acontece no direito ou na sociedade como um todo e especificamente dentro do processo. Eu acho que ainda não sei se tem, né, na verdade, mas talvez seria uma ideia, né, criar, né, o próprio governo, os legisladores, né, criar aí um tipo de direito básico, né? Porque isso vai fazer com que as pessoas tenham noção do que é um político, do que é um advogado, do que é um juiz, por que o juiz decide da maneira que decide, né? E as pessoas acho que compreenderiam melhor o advogado, compreenderiam melhor o juiz, né? E compreenderiam melhor as funções de um político, né? Com certeza. Essa seria um excelente caminho para a compreensão maior da sociedade como um todo e especialmente daquele que é parte no processo judicial, que mesmo hoje, né, tendo acesso aos autos, isso não quer dizer ter acesso à informação propriamente, porque ela é muito filtrada, ela é muito densa, muito complexa. Né? Mas ele recebendo isso na escola ou num curso, eu falo, né, o direito, vai falar, vou fazer direito, 5 anos, mas eventualmente isso, fazer um curso enxuto, não direito propriamente, mas um curso de cidadania, por que não, né? Em que e aí entra também não só o cidadão como um todo, mas você bem mencionou, né, o mandatário eletivo, o cara às vezes entra até aí, eu não estou falando de má intenção, entra bem intencionado. Né? Vou me eleger porque sou vereador, vou ser vereador porque tenho muitos amigos aqui no bairro e se elege. Mas o cara não faz ideia. Não faz ideia de nada, né, na verdade. Aonde que o vereador vai, o que ele tem que fazer, o que é uma lei, até que ponto o legislador pode criar lei? Eu já vi o legislador querendo proposta de mudar o CPC. O cara no município ali fala, o CPC tá ruim, então vamos mudar o CPC. Vereador. Não, então, o próprio mandatário não tem essa noção exata do que ele está fazendo, o que ele representa e qual a importância da função dele. E isso também, como você bem colocou, não tem nada a ver com o grau de instrução. O cara não precisa ser pós-doutor. Não, minimamente saber ler e escrever, o que é requisito para ser candidato. Mas, por exemplo, um curso de formação. Um curso de formação. Depois, se elegeu, ótimo. Tomou posse aqui, tá diplomado. Um curso de formação rápido, com um mínimo ali de proficiência, para ele ter essa noção aí do que ele vai fazer e mais, né, do que as consequências do que ele fará ou deixará de fazer vão gerar na sociedade, que ele passa a ser uma pessoa-chave ali. A aplicação do direito nas escolas, diretamente nas escolas, no direito básico, né, ou um curso de cidadão, né, dele saber das regras, eu acho que já faria uma grande diferença. Com certeza. Né? Porque o cara já viria para a sociedade preparado até mesmo para entrar num processo. Preparado entre aspas, né? Mas ele não entraria voando num processo, saberia mais ou menos, ou a base do que ele precisava saber para como entrar, como se comportar, o que responder e etc. Inclusive votar, né? Não, vou votar nesse cara porque esse cara aqui é o cara que... e isso que eu falo. Às vezes fala, o curso de direito é para ser advogado. Não, é para você ter discernimento de como a sociedade, o Estado funciona e como você, sem ser político, sendo cidadão, pode interferir no funcionamento do Estado. Por exemplo, através do seu voto, né? O que é fundamental. As pessoas, vou votar nesse cara porque ele é meu amigo, vou votar naquele porque, sei lá, alguém me indicou. Não, procurar ter a referência de, olha, o que essa pessoa pode contribuir
quão preparado ele está para essa função específica. Né? Porque tu fala, o cara lembra sempre de presidente e governador, né? O cidadão em geral. O deputado ele vai no amigo, na referência, o vereador então ele vai no cara que vai dar uma camiseta para ele e tal. E quando a pessoa tem a noção de que aquele voto vai colocar lá uma pessoa que vai direcionar o Estado para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para o bem ou para o mal, ele adquire uma consciência muito grande da relevância do que ele está fazendo no dia de votar. Né? Isso é importante. Mas, muito bem, estamos aí finalizando a nossa conversa aqui. Estive aqui com o Rafael Lippmann. Fale mais uma vez a respeito do seu livro para a gente finalizar. Vamos ver se a gente coloca ali na tela. Legal. Eu lancei agora, né? É do final de 2021, mas o lançamento efetivo aconteceu agora em abril. Foi bem bacana. Vários alunos lá, né, da querida Tuiuti estiveram lá presentes. O meu livro, o título dele é Ação Rescisória da Lei à Norma, da Norma ao Precedente. É um livro em que eu trato especificamente dessa ação, que, se a gente falou de processo em geral, a ação rescisória, ela tem essa formalização ao cubo, né? E a gente precisaria de um outro encontro só para falar de ação rescisória, porque é um assunto muito, muito técnico, muito específico, mas o livro foi lançado pela editora TOT, está disponível no site da editora e em livrarias aí em geral. É um livro em que eu trato amplamente, né, da ação rescisória. E pontualmente, assim, o tema que eu enfrentei foi uma hipótese de cabimento, que é a ação rescisória baseada na violação a precedentes judiciais. Muito bem. Então você que está assistindo o nosso podcast, você pode adquirir o livro dele, não só quem é estudante de direito, mas as pessoas que têm afinidade, né, pelo tema, você pode ficar à vontade. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. É um cara muito indicado aí quando se toca no assunto de processo civil e afins, né? Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua participação aqui, Lippmann. Eu que agradeço, Ebson. Não se esquece de se inscrever no canal aí, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Até a próxima.